Somente Jesus. Palestra de Neville Goddard. 28 de maio de 1963. Agora o assunto desta noite é Jesus. Na semana passada, um amigo meu me disse: Sabe, já ouvi você tantas vezes, mas na verdade já faz um bom tempo, e não tenho certeza se você acredita em Jesus. Bem, essa é a opinião do meu amigo, perfeitamente certo. Se eu lhe dissesse: Você acredita em Deus? É provável que todos aqui digam sim, sem pestanejar. E se você me perguntasse: Você acredita em Deus? Eu diria, sem hesitar: Ora, certamente acredito em Deus, mas, você sabe, você e eu podemos estar a quilômetros e séculos de distância naquilo em que acreditamos. Hoje eu disse que acredito na democracia. Bem, Khrushchev também, mas não é o meu conceito de democracia. Ou talvez. Quantos anos têm as Nações Unidas? Não sei, mas o embaixador australiano, que representa a Austrália nas Nações Unidas em São Francisco, definiu para nós o conceito de democracia do seu país, que é meu conceito, mas pode não ser o seu, e certamente não é de Khrushchev. Ele disse: A democracia para nós na Austrália é baseada no princípio do compromisso, mas não no compromisso de princípio. Toda a diferença do mundo. Pois esse é o meu conceito de democracia. Este sistema bipartidário, onde esta área do mundo, o nosso mundo, precisa de ajuda, mas não precisa, alguém no Centro-Oeste não precisa do mesmo tipo de ajuda, mas precisa votarão comigo, representando esta parte do mundo, para que eu possa obter a ajuda que preciso para as pessoas que represento. E então não preciso do que ele quer quando a votação chegar e ele apresentar isso, mas lembro-me de sua gentileza comigo e por isso vou votar com ele. Isso não compromete princípios, é simplesmente o princípio do compromisso. Então, quando me perguntaram: Você acredita em Jesus? Eu disse: Bem, não acho que ninguém que anda pela face da terra acredite mais em Jesus do que eu. Mas quem é Jesus? O poeta disse: A verdade encarnada em uma história entrará por portas humildes. Bem, os autores da Bíblia, e ninguém até hoje sabe quem eles são, ninguém conhece o autor da Bíblia, exceto se ela for inspirada e ditada por Deus. Então, quando lemos Jeremias, Isaías e todos estes nomes, ninguém conhece o verdadeiro profeta que recebeu uma inspiração, esta palavra de Deus. Mas eles sabiam, como sabia o poeta que acabei de citar, que compreendemos melhor não as verdades nuas, mas os pensamentos expressos em histórias. O homem quer ver a verdade, e por isso apresentaram a história de tal maneira que pudéssemos ver a verdade. Mas ao longo dos anos, o homem erroneamente tomou personificações como pessoas, confundiram o veículo que transmite a mensagem com a mensagem, o primeiro sentido grosseiro para o sentido último pretendido. Portanto, hoje temos ídolos feitos de personificações da verdade. Então aqui, deixe-me esta noite tentar explicar a você o que quero dizer quando uso a palavra Jesus. Veja, você e eu nomeamos uma criança porque gostamos de um parente, ou de um amigo, ou talvez do som do nome. Você dirá: Bem, eu gosto disso, parece bom, então damos a uma criança um nome baseado no som, ou baseado no fato de que gostamos de nosso tio, ou de nosso pai, ou de nossa mãe, ou talvez de algum amigo. Mas na Bíblia, este grande livro de Deus, isso não é feito dessa maneira. No mundo hebraico, os nomes são escolhidos pelo seu significado e então todos esses nomes são escolhidos pelo seu significado no grande drama de Deus. Então, qual é o nome Jesus? É a forma anglicizada da palavra hebraica Josué. Significa Jeová é a salvação. Jeová é um Salvador. Portanto, o capítulo 43 do livro de Isaías nos diz: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou ele, e fora de mim não há Salvador. Versículo 11. Chame-o de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele se chama Jesus, e o único Salvador é Jeová, e o único nome de Jeová é Eu Sou. Então quem é Jesus? Ele é o Salvador, o único Salvador. Ele salvará todas as pessoas, o seu povo,
dos seus pecados, e seu nome é Jesus. A palavra Jesus tem a mesma raiz de Jeová. Começa Yod-Reval, essa é a raiz do nome do Senhor, que chamamos de Senhor. Que em hebraico nem sequer o pronuncia, é um nome tão sagrado que você nem o pronuncia. Mas você tem que soar, se você pudesse, eles traduziriam a palavra o Senhor. Mas ele é chamado de o Senhor. E assim, Jesus e Jeová são um e o mesmo. Mas o nome de Jeová e o homem esquece-o, simplesmente não consegue manter o tempo verbal consigo, o nome é Eu Sou. Então, quando afirmo que Deus amou você de tal maneira que se tornou você, quero dizer isso literalmente. Isso não é uma declaração poética, quero dizer literalmente. Ele te amou tanto que se tornou você. É propósito de Deus dar-se a você, como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você, e finalmente só você. O presente está completo e é só você, pois o nome dele é Eu Sou. Então, quando nos dizem que ele leva todos os pecados do mundo, todos os golpes do mundo, isso deve ser interpretado como literalmente verdadeiro. Muitos anos atrás, quando eu estava no teatro, isso remonta aos anos 20, início dos anos 30, havia uma grande discussão em nosso pequeno círculo na cidade de Nova York sobre o verdadeiro autor de Shakespeare. Muitos acreditavam que era Bacon, outros acreditavam em outras pessoas, mas ninguém aceitava o fato de haver um homem chamado Shakespeare. E então, alguém apresentou o argumento de que era um acróstico e me trouxe o livro A Tempestade, escrito em 1611, ano em que nossa Bíblia foi publicada em inglês, foi o ano em que a versão King James foi apresentada ao público. Então Shakespeare escreveu A Tempestade na atmosfera daquele belo inglês. E ninguém que entenda inglês colocaria alguém na classe de Shakespeare no que diz respeito ao uso do inglês. Amamos o Sr. Churchill, eu o amo como homem, eu amo todos esses grandes homens, homens e mulheres que caminharam pela face da terra ao longo dos anos, ao longo dos séculos, mas você tem que realmente, bem, você deve ser capaz de ler a língua inglesa para colocar qualquer um em uma disputa acirrada com Shakespeare e o uso da língua inglesa. Quem quer que fosse, não sei se era Bacon e questiono isso seriamente, mas quem quer que fosse, havia um mestre. E ele tinha apenas 300 anos e ninguém sabe realmente quem escreveu Shakespeare. Mas aqui está o ano de 1611 e ele publicou A Tempestade. No primeiro ato, segunda cena, a heroína da história, Miranda, recorre ao pai, Próspero. Ele foi o banido Duque de Milão e naufragou. E assim ele tinha o poder do encantamento e assim usando seus poderes mágicos ele criou tempestades e raios, e todo tipo de perturbação, turbulência para resgatar o usurpador de seu título. O que ele fez? Então Miranda recorre ao pai, Próspero, e é uma historinha muito simples. Mas, em vez de usar o acróstico nisso, que eles tentam convencer você de que foi Shakespeare, pensei apenas no que estava lá. Isso ficou comigo ao longo dos anos. E foi isso que ela disse ao pai. Você muitas vezes começou a me dizer o que eu sou, mas parou e me deixou entregue a uma inquisição inútil, concluindo. Fique, ainda não. Aqui ela está perguntando. Por favor, me diga quem eu sou. Diga-me. Muitas vezes você começou a me dizer o que eu sou, mas parou e me deixou entregue a uma inquisição inútil, concluindo, fique, ainda não. Bom, quem foi Shakespeare foi um gigante místico por ter escrito aquele pequeno discurso de Miranda. Pois aqui somos Miranda, entregues a uma inquisição inútil. Não preciso falar sobre a palavra inquisição, onde um homem é submetido às torturas do inferno, sem capacidade de trabalho. Pois bem, uma bota cobre o pé e o pé sempre foi o símbolo dos órgãos reprodutores do homem, sempre, em todas as línguas do mundo. Quando lavo o pé, estou limpando o órgão criativo de um homem. Quando tiro de você o pano de linho e limpo esse pé, estou expondo o órgão criativo do homem. Quando eu digo, tire os sapatos, pois o solo em que você pisa é solo sagrado, estou lhe dizendo para descobrir o órgão criativo do homem. Nesse 8º dia, a circuncisão é a revelação do órgão criativo de um homem. Então aqui está uma revelação desse poder, onde o homem é então submetido ao estupro mais violento do mundo. Não apenas a violação sexual, mas todos os tipos de violação.
As revoluções são violações, guerras são estupros. Toda a violência do mundo é a Inquisição inútil. E então? Você me deixou entregue a uma Inquisição inútil, concluindo, fique, ainda não. Ainda não é hora de você saber quem você é e o que você é. Posso lhe dizer esta noite quem você é, na esperança de que você acredite, mas com toda a minha fé e minha intensidade questiono seriamente se você acreditará. Eu te digo que você é Jesus, o único Jesus. Não há nada além de Jesus, e Jesus e Jeová são um. Não há nada além de Deus neste mundo. E Jesus está desempenhando esse papel e ele foi deixado para a Inquisição inútil, onde cuspiram nele, onde o machucaram, onde fizeram tudo no mundo concebível para o homem fazer ao homem, como disse Browning. A desumanidade do homem para com o homem faz parte do drama. E então? Diga-me. Muitas vezes você começou a me dizer o que eu sou, mas parou e me deixou entregue a uma Inquisição inútil, concluindo, fique, ainda não. Se você tem um portfólio original, não me refiro ao original, quero dizer um facsímile, tenho um em casa e quando você o vê impresso, significa bacon, não há dúvida sobre isso. Pois o início de cada linha é maiúsculo e a primeira linha é recuada, portanto não se destina a ser lida. Você tem feito isso com frequência, está recuado e começa com bacon. Bem, bacon é um B. Comecei a me dizer o que sou, mas parei. Então você volta para a próxima linha, e está em maiúscula. E me deixou para uma Inquisição inútil. Volte para a próxima linha, concluindo, bem, C está em maiúscula. Concluindo, fique, ainda não. Então você desce a primeira linha em maiúscula e ela indica abaque, mas não há outra linha. Você atravessa o resultado final e diz on. Então foi assim que meu amigo, que tentou me convencer de que Bacon era o autor, me disse onde, num acróstico, o autor estava escondendo sua identidade. Mas não foi isso que tirei daquele discurso maravilhoso, maravilhoso da Miranda. Somos Miranda, e ficamos entregues a esta Inquisição inútil, até aquele momento em que a espera termina e, como Jó, gritamos. Você sabe que sou inocente. Por que então você, com essa agonia, tenta obter de mim uma concessão de culpa? Então nós somos Jesus. Nós somos Jesus. Mas faz parte do grande plano para nos despertar como Deus. E então eu acredito em Jesus, mas meu Jesus não é o conceito do conceito mundial de Jesus. Ele não é algo separado de mim, algo no espaço a quem rezo, como um ídolo. Não, meu Jesus está em mim como meu próprio ser, o único ser que realmente sou. Esse é Jesus. Somente Jesus ressuscitou. Somente Jesus sobe, o Filho do Homem. Se ele não estiver em mim, não posso ascender. Se ele não estiver em mim, não posso ressuscitar. Se ele não estiver em mim, não posso ser salvo, pois Deus se salva. É Deus enterrado no homem. Quem entrou no sepulcro? Faça a pergunta. Quem entrou no sepulcro? Eles colocaram Jesus lá. Bem, quem ressuscitou do sepulcro? Jesus. Mas alguém entrou? Eles entraram apenas como, mas quem ressuscitou foi ele. Bem, o sepulcro é o seu maravilhoso crânio, esse é o sepulcro. Em seu crânio Jesus está enterrado, do seu crânio Jesus virá. E quando ele sai ele não é outro, você não vê outro, é o seu próprio ser. Ouça as palavras. Ainda não é manifesto o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3:2. Como posso ser como ele e não ser ele? Ainda não apareceu, mas quando ele aparecer seremos como ele. Fique, ainda não. Você não sabe bem quem você é? Ainda não é assim. Mas vou lhe dar uma dica sobre como fazer isso acontecer. Começa, as primeiras palavras colocadas na boca de Jesus no evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, ele faz a declaração. O tempo está cumprido, tem que ser preenchido primeiro, todos os, como a gravidez, e o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. 1 versículo 15.
Arrepender-se é um pré-requisito para entrar no reino. E o arrependimento não tem nada a ver com remorso ou arrependimento, tem apenas a ver com uma mudança radical de atitude perante a vida. Isso é arrependimento. Isto é o que quero dizer com praticar minha religião. Se eu disser que acredito nele, tudo bem, então arrependa-se. Quem se arrepende? Jesus se arrepende. Jesus? O que ele fez de errado? Você é ele. Nada de errado, é simplesmente errar o alvo, isso é pecar. Se eu errar o alvo na vida, devo me arrepender, mudando radicalmente minha atitude em relação a esse estado, e vê-lo como deveria ser visto. Quem? Por mim? Não, pelo mundo. E acreditar nesta mudança de atitude minha em relação a qualquer coisa neste mundo, e consertar isso, acreditando nisso. Se eu viver nessa suposição como se fosse verdade, ela se tornará verdade. Então eu produzo os sinais. Estas são as maravilhas de Jesus, todos esses sinais acontecem. E quando menos esperar, ainda estou no sepulcro, despertarei. E posso lhe dizer, se Jeová e Jesus são um, quando ele é despertado, ele não é despertado por si mesmo? Quando ele nasce, Jeová não tem pai nem mãe, portanto, se nasci e sou Jesus, não sou autogerado. Então eu não saio sozinho do meu próprio ser? E estou contando por experiência própria exatamente o que aconteceu, e você nasceu sozinho, autogerado. Quando Deus realmente se torna você, ele se torna você, não há ninguém do lado de fora. Na verdade, ele se entrega a você, como se não houvesse outros no mundo, apenas você, e você é ele. Então, quando você sai, você nasce. Então para mim, quando uso as palavras Jesus Cristo falo do caminho, da verdade. Qual caminho? O único caminho. O caminho para quê? O caminho para tudo no mundo. O caminho para a saúde, o caminho para a riqueza, o caminho para tudo, mas, especificamente, o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mais ninguém, e ainda assim, quando você me vê, você vê o Pai. João 14 versículo 6. Você não pode ir ao Pai de forma alguma, exceto por mim, pois eu sou o caminho. E aqueles que estavam no cristianismo no primeiro, segundo e terceiro séculos eram chamados de o povo do caminho, com W maiúsculo. Nem todos eram cristãos, isso veio depois. Eles eram chamados de o povo do caminho. Você pode ler isso no livro de Atos, capítulo 9. Ele vai perseguir o povo do caminho, e então descobre quem realmente é Jesus. Encontra-o dentro de si, e revela o caminho, e o caminho é rejeitado. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado, mas tudo no mundo. Que ninguém lhe diga que vai dar errado, que outros vão tirar vantagem, não, você ainda vai ficar exposto a essa inquisição inútil, como Jó. E quando o drama termina no caso individual, bem, então ele inicia o caminho. Agora, aqui está a primeira palavra registrada do professor no livro de Lucas. Ele pediu a Bíblia. Havia apenas o Antigo Testamento, então eles lhe deram a Bíblia, o Antigo Testamento, os convênios de Jeová, e ele abriu no capítulo 61 de Isaías. Pois até hoje, os primeiros 5 livros da Bíblia são lidos durante um período de 3 anos, mas o leitor tem liberdade de escolha quanto à parte dos profetas que lerá. E então, eles leram, e são necessários 3 anos para completar a leitura dos primeiros 5 livros, chamados de Torá, a lei, mas você está livre enquanto tiver sua congregação para ler qualquer parte do livro. E então ele abriu em Isaías 61 e leu apenas o primeiro versículo e a primeira metade do segundo. Ele não completa o segundo quando se trata de vingança. Ele para na primeira metade do segundo verso. O versículo começa: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Para abrir as portas da prisão a todos os que estão na prisão e para libertar todos os que estão presos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nossos primeiros pais na igreja do segundo século pegaram esta passagem de Lucas e saíram e a pregaram. Ainda está impresso desde os primeiros pais do que hoje é a Igreja Católica. Então esse foi o começo de tudo.
E este pai fez a declaração de que esta primeira passagem lida em Isaías significava que a obra de Deus foi concluída em um ano, proclamou o ano aceitável do Senhor, e ele entendeu que isso significava que qualquer que fosse a obra, ela foi feita em um ano. E ele estava certo. Apesar de tudo o que aconteceu no intervalo, ele tinha toda a razão. Após esta exposição à Inquisição inútil, quando agora somos elevados, leva apenas um ano para completar essa passagem, desde a ressurreição, o nascimento, a descoberta de Davi, e a divisão do templo e a ascensão até Sião, tudo dentro de um ano. E isso acontece em 3 noites, distribuídas por uma parte do ano. Novamente, em 3 dias, 3 noites, vou reconstruí-lo. Desta vez é o templo perfeito que é Jó. Portanto, é a primeira parte do 2º versículo de Isaías, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E então, ele proclama isso e diz a todos: só existe um caminho para o Pai. Então acompanhe a história de Jesus. Leia com atenção tudo o que dizem sobre ele, e então saiba que é a sua história. Chegará o dia em que todas essas coisas acontecerão em você. A Bíblia não é cronologicamente exata, mas é uma bela história. Mas a história é simplesmente montada em um belo arranjo, como Lucas sugere. Ele não reivindica nenhuma grande exatidão cronológica. Ele afirma apenas que seu arranjo é melhor que o de seus antecessores. Você lê os primeiros 4 versículos de Lucas e verá que ele está insinuando que é um arranjo melhor do material de origem. Então ele tem o material de origem e o organiza em forma de história para que as pessoas possam ver a verdade. Pois o homem insiste em ver a verdade. Então, para ver a verdade, ele a personifica. E assim você personifica a verdade, você personifica o caminho, você personifica a vida, você personifica tudo e eles assumem características humanas. E então, se você insistir em ver um Jesus diferente de você mesmo, verá outro. Em que indivíduo foi que o único Jesus despertou? Quem sabe? Quem sabe qual era o nome do indivíduo? Não significa nada, pois é apenas Jesus que importa. Então, qual era a máscara que ele usava quando acordou? O que isso importa? Ele poderia ter estado em qualquer forma, em qualquer sexo, porque, como nos é dito na última parte do capítulo 3 de Gálatas, em Cristo Jesus não há grego, nem judeu, nem vínculo, nem livre, nem homem. Nenhuma mulher. Versículo 28. Portanto, ele está além da organização do sexo, além da liberdade e da escravidão neste mundo quando acorda. Quando ele acorda, ele está completamente acima de tudo. E a única coisa de que falo aqui é Jesus. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana, esse é Jesus. Ele é o seu maravilhoso eu sou, esse é Jesus. Agora, teste-o e veja. Pois foi dito a vocês. Examinem-se para ver se estão mantendo a fé. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você não consiga passar no teste. Espero que você descubra que não falhamos. Agora isso você lerá no capítulo 13 de 2 Coríntios. Ele está pedindo para você testar. Se ele está em você e por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que foi feito se faz, então teste-o. Teste-o da maneira mais simples e simples. Se ele é minha imaginação, e imaginar é criar a realidade, eu poderia entrar no meu ser interior, por assim dizer, e assumir que as coisas são como eu gostaria que fossem, e se minha premissa for sólida, se for verdadeira, deveria provar-se. No desempenho, não deveria? E então, vou para a cama presumindo que sou agora quem gostaria de ser, agora mesmo. E então, num futuro não distante, eu reorganizo o mundo para espelhar minha realização, tudo funcionou, ele assume forma. Mas se isso acontecer e eu repetir e funcionar de novo, e eu repetir e funcionar de novo, não encontrei o Criador? Porque por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se faz. Bem, de repente, faço algo do nada. Não pedi ajuda a ninguém, não recorri a ninguém para me ajudar. Simplesmente ousei assumir que sou aquilo que neste momento a minha razão e os meus sentidos negam, e permanecendo fiel à minha suposição ela objetificou-se e tornou-se um fato.
Lembrei-me do que fiz. Lembrando-me do que fiz, agora sou fiel a ele. Eu o encontrei. Mas agora você não vai dizer eu sou Jesus. Ninguém deve sair e dizer eu sou ele, pois você está se gabando. Ninguém pode se gabar porque todos são Jesus, mas não sabem disso. Tudo o que você pode fazer é dizer-lhes que sim, e quando você lhes contar quem eles são, 99,99% do mundo ficaria ofendido, envergonhado porque você insultou o Deus deles. Eles não podem se sentir iguais a isso. Eles se sentem impuros. Eles não acham que poderiam chegar perto desse estado, portanto, quando você lhes conta, isso é blasfêmia, e eles lhe dirão que é blasfêmia. Mas eu lhe digo que não é blasfêmia. Eu e meu Pai somos um. Mas somos um e você pode fazer a mesma afirmação. Chegará o dia e tudo o que eu lhe disse sobre o caminho se provará em você. Estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Isso não é teoria para mim, é tudo experiência. Não tem nada a ver com qualquer treinamento ortodoxo. Eu não tive nada disso. Apenas a simples formação de um menino criado num ambiente cristão, onde tínhamos escola dominical e refeições regulares e as discussões habituais num lar cristão onde discutíamos a Bíblia. Esse foi meu único treinamento. Portanto, não tive nenhum treinamento ortodoxo. Isso não veio de nada que o homem tenha me dito. Tudo se baseia no que experimentei, tudo por revelação. Veio sem ser solicitado, inesperadamente, e tudo dentro de um ano, o ano aceitável do Senhor. Quando esse momento chegar, você avançará para aquele momento de ressurreição através do nascimento, através de tudo, direto para Sião, a casa de Deus, tudo em um ano, permanecendo vestido com esta vestimenta de carne para que você possa contar a história até tomá-la. Desligado pela última vez. E você vai tirá-lo pela última vez depois de passar por aquele ano aceitável do Senhor. E então, tentei contar isso da forma mais clara que pude. Não embelezei, não acrescentei nada à história, assim como aconteceu comigo. Eu contei isso no último capítulo do meu último livro, A Lei e a Promessa, e citei palavras das Escrituras. Então apresentei duas testemunhas. Quando você traz dois, você tem evidências conclusivas se eles concordarem. Pois dois por natureza seria oposição, seria inimizade, seria a diferença. Pois quando duas pessoas diferentes concordam em testemunho, isso é conclusivo. E assim, se eu tive a experiência e depois procurei nas escrituras antigas e encontrei um texto de apoio para a experiência, então aqui está a concordância no testemunho e, portanto, é conclusivo. E então eu lhe contei a história como aconteceu comigo e lhe dei aquele texto nas escrituras que apoia essa experiência. E uma senhora me disse esta noite antes de eu subir à plataforma: eu queria dar alguns livros aos meus amigos e você não despertou a imaginação no momento. Você recomendaria algum outro título? Bem, eu recomendo isso entre um dos três. Eu disse: meu amigo, escolha 3 títulos diferentes e peça-lhes que troquem os livros. Bem, aqui está meu último livro. É um que eu recomendo. Bem, ela disse. Tenho certeza de que se eles lessem o último capítulo primeiro, iriam rasgá-lo. Espero que não. Pois o propósito do livro é contar a todos como funciona a lei de Deus. Mas o que seria da lei sem a promessa? E você poderia ter esta lei tão estabelecida, tão perfeitamente sob seu controle, que você poderia possuir a terra, e ainda assim não ter a promessa cumprida. Porque ninguém é justificado pela lei diante de Deus, você não pode ser. É apenas o cumprimento da promessa. E a promessa é dada ao homem, é graça, depois que ele passou por essa inquisição inútil. E quero dizer sem bota também. Deus, na sua infinita misericórdia, esconde-o de si mesmo, no sentido em que me tirou a memória do meu passado. Pois se o homem pudesse apenas ver o que ele teve que viver para alcançar o cumprimento da promessa, duvido que o próprio Deus se aventurasse em frente. Ele teve que entrar nesse horror e isso realmente. As igrejas falam do inferno, e estão nele, e não sabem disso? Eles pensam em algum inferno maior do lado de fora quando estão no inferno e não sabem que isso é um inferno.
Quando algum indivíduo é consumido por uma paixão insatisfeita, isso não é um inferno. Essa paixão pode ser qualquer tipo de paixão, uma ambição além dos sonhos mais loucos do homem e você não pode satisfazê-la. Isso é o inferno. Olhe para o mundo e veja os horrores e todas as coisas que estão acontecendo de manhã, ao meio-dia e à noite. Não há jornal matutino que você não possa pegar e ver uma página do inferno. E então estamos nisso, estamos nesta inquisição inútil até 7 vezes, aquecidos 7 vezes mais do que costumavam ser. Bem, quando você é trazido para fora, apenas ouro puro, ouro puro. E nós somos o próprio ser que passou por tudo isso. Pois nas fornalhas havia 3 homens e então veio o Filho de Deus. Mas aqui temos um homem triplo. Sabe o que é um homem triplo? Você é um homem triplo. Mas na presença de tudo isso, alguém intocado, nem mesmo o cheiro de fumaça sobre ele, era o Filho de Deus. Leia-o no livro de Daniel. Nas fornalhas eis o homem triplo, mas o quarto é Jesus. E Jesus é a realidade de cada ser no mundo. Não há nada além de Jesus. Então, quando perguntaram a Blake: "O que você acha de Jesus?" Sem pestanejar, ele respondeu: "Jesus é o único Deus", mas rapidamente acrescentou: "Mas eu também e você também." Crabb Robinson, a quem ele disse isso, não conseguiu entender, apenas registrou em seu diário. Felizmente temos o diário dele. E Blake não deu mais detalhes, não foi além. Mas estou lhe dizendo, quando você for para a cama esta noite e sentir sono e disser "eu estou", esse é o nome dele. E você acredita nele, então acredite que ele está realmente criando. Não há nada impossível para Jesus. Pois bem, naquele exato momento, acreditando que Jesus é o seu maravilhoso eu sou, o que você gostaria de ser? Suponha que você é isso e adormeça como se fosse verdade. É assim que funciona, e sinta como você se sentiria se fosse verdade. Diga o que você gostaria que fosse verdade e depois adormeça profundamente. Agora, não guarde isso no armário até eu voltar em novembro. Isso é algo para se viver. A religião deve ser praticada e não praticamos religião simplesmente indo à igreja e ouvindo tudo o que o ministro tem a dizer, por mais adoráveis que sejam. E eu sou totalmente a favor, perfeitamente bem, mas isso não é praticar religião. Praticar religião é vivê-la a cada momento enquanto estamos aqui, e você pratica melhor praticando o arrependimento. Ouça as palavras. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e acredite nas boas novas, acredite no Evangelho. Mas arrependa-se. E o arrependimento testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do oposto. E assim sou, e eu nomeio isso. Mas eu não gosto disso. Pois bem, posso me convencer de que sou exatamente o que gostaria de ser, o que se opõe ao que aparentemente sou. Então me convenço de que realmente sou o que gostaria de ser. Isso testa minha capacidade, minha imaginação, de fazer tal coisa. Mas posso fazer isso? Bem, experimente. Posso, enquanto estou sentado aqui fisicamente, presumir que estou em outro lugar, se quiser estar em outro lugar, quando não há caminho para esse outro lugar. Não há dinheiro para levá-lo até lá, não há tempo para permitir isso, mais nada. Bem, posso presumir que estou, sabendo que algo mudará em meu mundo se for uma mudança radical para permitir que esta jornada aconteça dentro de você? E eu conseguirei atravessar este mundo. Bem, experimente. Eu tentei e funciona. Eu tentei tanto que agora não me permito experimentar se não estiver falando sério. Porque, se faço só por exercício e não faço com algo que quero muito realizar, o ser que realmente sou não esquece disso. Eles vão me ensinar lições e fazer acontecer quando eu menos esperar e não quiser. Então, eu só experimento coisas sérias, coisas que eu realmente quero que aconteçam. E eu lhe digo que isso não irá falhar, mas você é o poder operante. Não funciona por si só, você tem que operá-lo. E então, eu lhe digo, você é Jesus. Não deixe ninguém lhe dizer que você não é. Só existe Jesus no mundo. No entanto, ele está alojado em todos os seres,
Mesmo naqueles que disseram que Deus não existe, em todos os seres do mundo. Aqueles que se dizem ateus e se orgulham disso, ele está alojado neles ou não conseguiam nem respirar. Nada no mundo poderia respirar e viver se Jesus não estivesse enterrado dentro dele, no sepulcro de seu maravilhoso crânio, e lá ele permanece enquanto passa por todas as dores do mundo para despertar como esse indivíduo. Então você entenderá as palavras da grande transfiguração. Quando eles olharam para cima, Moisés estava lá, Elias estava lá, um personificando a lei e o outro personificando a promessa. E então veio o despertar por parte dos discípulos e então só havia Jesus, só Jesus. Ele havia cumprido tudo, cumprido a promessa, tendo cumprido, somente Jesus. E assim, você está destinado a despertar, despertar completamente, como Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem os nossos conteúdos, para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.